Teve uma época que minha vida era muito tumultuada, muito agitada. E constantemente eu era convidado para as coisas. Quer um exemplo? Entre os anos de 1994 e 1995, eu fui convidado a me retirar de 3 escolas distintas. Ou seja, eu fui expulso, convidado a se retirar, o nome bonitinho que inventaram para falar que o cara estava sendo expulso. Eu fui expulso de 3 escolas diferentes. E eu estou trazendo isso daqui à tona porque o meu objetivo hoje aqui é conversar um pouquinho com vocês a respeito da lei do projeto. Tá? Como que você implantando um projeto na sua vida, você consegue fazer mágica com a sua vida. E foi justamente implantando a lei do projeto na minha vida que eu consegui deixar de ser esse aluno rebelde, que até o antigo terceiro colegial, hoje em dia o ensino médio, nunca tinha lido um livro na vida, como que eu deixei de ser esse cara problemático e me transformei no melhor aluno da Faculdade Toledo de Presidente Prudente, que é uma das melhores faculdades do estado de São Paulo e que eu tenho uma honra gigante, um orgulho gigante de dizer que essa instituição fez parte da minha vida. Tá? Eu aproveito a oportunidade aqui também para deixar um beijo no coração do professor Sérgio Tibiriçá, que era o coordenador do curso de Direito à época, por ter enxergado em mim, apesar de todos os meus percalços acadêmicos, ele conseguiu enxergar em mim uma centelha de potencial. Tá? Então, Sérgio, obrigado, cara. Obrigado de coração. Valeu. E foi assim que, aplicando a lei do projeto na minha vida, que eu deixei de ser esse aluno rebelde e me transformei no melhor aluno da turma de 2005 do curso de Direito da Faculdade Toledo de Presidente Prudente. Tá? Com muito orgulho. Eu falo isso não em tom de arrogância, não em tom de soberba, até porque quem me conhece sabe que eu não tenho isso. Mas eu falo isso simplesmente para demonstrar para vocês que a partir do momento que vocês colocarem em prática a lei do projeto, desenvolvendo estratégias, o seu potencial vai ser realmente atingido, tá? Em nível máximo. Bom, vamos lá, eu fiz esse panorama introdutório aqui e agora eu vou retomar um assunto aqui que eu já mencionei num dos vídeos anteriores, mas vamos lá. Por que acontecia isso comigo durante a época de escola? Por que eu era tão rebelde? Por que eu era tão indisciplinado? As 3 vezes que eu fui expulso foi por indisciplina. Porque eu não conseguia enxergar sentido nas coisas que eram ensinadas na escola. Então, para mim, não entrava. Eu tenho, às vezes, minha cabeça é muito limitada. Por exemplo, para eu conseguir entender que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. É o teorema de Pitágoras. Ou para eu conseguir entender que E é igual a MC ao quadrado, teoria da relatividade. Entendeu? Então são coisas assim muito abstratas que, para mim, não faziam sentido. Agora, utilizar isso daí como argumento para agir da maneira com que eu agia, também é história para boi dormir. Na verdade, várias pessoas, vários alunos, colegas de turma que estavam ali junto comigo, também não viam sentido, um sentido muito claro naquilo, mas eles tiveram a maturidade de seguir adiante, percorrer a sua jornada acadêmica bonitinho e se formaram muito antes de mim. Então, o que acontecia? Acontecia que eu tinha uma rebeldia decorrente de uma puta de uma imaturidade. Então era isso, o fato é esse. Tá? E quando que isso daí deixou de acontecer? Quando eu comecei a fazer o curso de psicologia. Tá? Na verdade, eu e minha esposa éramos alunos do curso de psicologia e determinado dia ela chegou para mim e falou: acho que eu vou fazer direito. Eu não sei por que cargas d'água, porque eu amava, na verdade, amo
psicologia, e esse é um dos grandes arrependimentos que eu carrego comigo, tá? O fato de não ter trancado a matrícula do curso e ter simplesmente abandonado, tá? Mas ainda está em tempo, né, de colocar a lei do projeto em prática, em mais um aspecto da minha vida, e retomar isso, fazer o curso de psicologia. E eu vou fazer. Tá? Atualmente eu estou fazendo o curso de pedagogia, também era um outro projeto que estava pendente, mas que já está aí se encerrando. Se Deus quiser, agora em 2021 eu concluo o curso. Aí depois eu vou retomar a psicologia, se Deus quiser. Bom, mas vamos lá. Sabe-se lá por que cargas d'água? A minha esposa falou, eu vou fazer o curso de Direito. Eu falei, tamo junto, também vou. Daí nós fomos fazer o curso de Direito na Faculdade de Toledo, como eu já mencionei para vocês. Chegando ali, o que aconteceu? Uma coisa que eu tinha aprendido lá no curso de Psicologia, que foi estudar. Ela veio junto comigo. Lá no curso de Psicologia, começou a fazer sentido para mim as coisas. Eu pegava os livros de Psicologia, lia aquilo lá, e aquilo lá realmente entrava na minha cabeça. Eu conseguia entender aquilo que eu estava estudando. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. E qual que foi o reflexo disso? Isso despertou em mim o gosto pela leitura. A partir de então, eu me tornei um viciado em leitura. Se dependesse de mim, se eu pudesse, eu viveria de leitura. Eu ficaria lendo o dia inteiro. Quem me conhece aí de Presidente Prudente deve lembrar dessas cenas, ou de Rio Verde também, né? Depois quando a gente mudou para Rio Verde, né? Mesma coisa, eu andava pelas ruas, tal, pelas calçadas, lá sempre com um livro na mão, eu parecia um doido andando na rua, tal, mas é que eu não queria perder tempo, na verdade eu queria compensar o tempo perdido, através de tudo que eu não fiz ao longo de 2 décadas, eu quis compensar a partir de então, graças a Deus, né? E esse hábito ainda persiste em mim. Então, esse gosto pela leitura, ele foi junto comigo do curso de Psicologia para o curso de Direito. Tá? Então, chegando ali, determinado dia, conversando com a minha esposa, nós dois casados, recém-casados, a gente precisava definir algumas coisas. E nós, numa conversa muito franca, a gente acabou decidindo o seguinte. Ela chegou para mim e falou, olha, eu não tenho muita paciência para ficar horas e horas estudando igual você faz. Eu não consigo. Esse não é muito o meu perfil. Então vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar um emprego, eu vou trabalhar e você vai se dedicar aos estudos. Para depois passar no exame de ordem, passar no concurso público, alguma coisa nesse sentido. Pode ser? Falei com toda certeza. Um lado meu, eu confesso para vocês que ficou extremamente feliz, porque tudo que eu mais gostava de fazer estaria sendo concretizado, que era estudar. Só que por um outro lado, eu vou ser bastante sincero, eu seria hipócrita se eu não falasse que eu fiquei um pouco incomodado, tá, pelo fato de ter sido sustentado pela minha esposa durante um bom período da nossa vida. Mas isso daí foi um projeto que nós resolvemos implementar de comum acordo, tá? Foi uma coisa que fez parte do nosso amadurecimento e que com toda certeza serviu também como uma espécie de pressãozinha, uma pressãozinha que eu mesmo colocava em mim para cada vez estudar mais, me dedicar mais, para conseguir depois passar no exame de ordem, passar no concurso público, que era a meta que eu tinha colocado para ser atingida. Bom, então esse é o panorama, essa foi, em linhas gerais, a história que aconteceu para que houvesse essa mudança de paradigma mesmo na minha vida, né? Do aluno rebelde para o aluno Caxias ali, o CDF, né? Bom, e agora eu entro efetivamente, né, nesse aspecto que o John Maxwell traz no seu livro As 15 Leis do Crescimento, que é o que eu tenho feito para gravar esses vídeos aqui para vocês. E eu começo a falar agora especificamente da lei do projeto, né, que significa
desenvolver estratégias para se maximizar o crescimento pessoal e profissional, o crescimento em todas as áreas da sua vida. É preciso que você desenvolva estratégias, certo? O Maxwell, ele menciona que, no fundo, a nossa vida ela é muito simples, mas que a gente acaba complicando demais as coisas. A gente precisa fazer simplesmente o seguinte: todos nós temos os nossos valores, os nossos princípios. Então, para o Maxwell, a gente, para conseguir conduzir a nossa vida de uma maneira que gere bons frutos, a gente precisa conhecer os nossos valores, nós precisamos empregar esses valores nas decisões importantes que a gente vem a tomar na nossa vida e depois gerenciar o dia a dia dessas decisões que foram tomadas. Basicamente é isso. A vida se consiste nisso, uma coisa muito simples. Mas nós temos a tendência muitas vezes de complicar um pouco esse cenário. Um outro aspecto que ele menciona é que mais importante do que você se preocupar em projetar apenas e tão somente a sua carreira, é você se preocupar em projetar a sua vida como um todo. Tá? Porque se você tem a sua vida como um todo bem projetada, bem esquematizada e bem alicerçada, muito provavelmente o seu lado profissional também estará. Mais ou menos nesse sentido. Agora, a recíproca muitas vezes não é verdadeira. Pode ser, mas não necessariamente. Porque às vezes a pessoa tem lá uma carreira, uma vida profissional impecável, só que a sua vida familiar é totalmente desestruturada. Entendeu? Então é nesse sentido que ele fala que é mais importante a gente estar preocupado com o projeto da vida como um todo do que com o projeto profissional em si. E foi justamente isso que eu e minha esposa fizemos lá atrás. Quando a gente sentou, chegou a conversar a respeito disso, era um projeto de vida. Era a nossa vida que estava ali envolvida, o nosso contato diário, o nosso relacionamento pessoal, as privações, os momentos de privação que a gente deveria passar para que eu conseguisse estudar e depois conseguisse o êxito no exame de ordem, no concurso público. A minha vida pessoal seria um pouco sacrificada, mas isso faz parte do processo. A gente não consegue ter tudo o tempo todo, entendeu? É mais ou menos isso. E uma outra dica que o Maxwell dá também é a seguinte: quando a gente estiver diante de um projeto importante, ele recomenda que nós multipliquemos o tempo necessário ou os valores necessários por 2. Vocês podem reparar, todos os projetos importantes da nossa vida, ou boa parte deles, geralmente custam mais caro ou demoram mais tempo para serem atingidos do que aquilo que a gente tinha pensado inicialmente. Quem já trabalhou com obra sabe disso, quem já construiu. Às vezes você está lá, eu acho que eu vou gastar 10 num período de 6 meses. Na hora da verdade, você gasta 20, 30 num período de um ano e meio. Tá? Então, por isso que ele fala, quando você estiver diante de um projeto importante, se você sabe que para concluir aquele projeto você vai levar ali, 5 dias, bota 10 para você trabalhar com uma margem de segurança. E é interessante que ele menciona que quando ele começou a colocar em prática essa ideia de multiplicar por 2, os valores ou o tempo envolvidos nos grandes projetos da vida dele, ele diz que isso daí acabou trazendo
uma espécie de realismo para o otimismo que é a vida dele. Então, fica aqui mais uma dica para vocês. Bom, agora ingressando realmente na questão das estratégias aqui, o que ele menciona? Ele menciona que a gente, para desenvolver boas estratégias de vida, a gente precisa depender de sistemas. E o que é um sistema? O sistema nada mais é do que um processo baseado em princípios e regras que facilitam o caminho para se atingir um determinado objetivo que você quer, de maneira previsível e que possa ser repetido quantas vezes forem necessárias. Então, basicamente, isso daí é o que ele chama de sistema. Tá? E o que precisa ter um sistema para ele ser considerado um bom sistema? A primeira coisa é que ele menciona: um sistema eficiente leva em conta uma perspectiva mais ampla. E aqui é justamente aquilo que eu disse para vocês. É muito mais importante você trabalhar a questão do gênero como um todo do que a espécie. É bom você se preocupar em desenvolver um sistema que potencialize a sua vida como um todo, do que apenas um aspecto da sua vida. É preciso que você tenha em mente essa amplitude. É preciso que você tenha em mente já a visão do fim que você quer atingir. Então, basicamente é isso que ele está querendo dizer com essa perspectiva mais ampla. Um sistema eficiente leva em conta uma perspectiva mais ampla. É legal você trabalhar com o todo, tá? Não ficar limitado a apenas uma área da sua vida. É bom você melhorar, desenvolver sistemas, desenvolver estratégias para melhorar como um todo. Tá? Um outro aspecto que ele menciona é que os sistemas eficientes fazem uso de prioridades. E é verdade, não tem jeito, a gente não consegue. Eu já falei para vocês, a gente não consegue ter tudo o tempo todo. Não dá. A gente precisa eleger algumas prioridades. Então, eu vou dar um exemplo da época que eu estudava, né, para concurso. E aqui, só fazendo uma ressalva, eu não estou falando a respeito desse assunto aqui com tom professoral a respeito de estratégias de concurso, de como passar em concurso público, porque eu não tenho essa experiência, esse know-how. Tá? Tanto não tenho que a minha vida se limitou a prestar uma vez o exame de ordem, né, graças a Deus eu fui aprovado logo de cara, e depois disso fiquei estudando durante alguns anos, prestando concurso durante alguns anos, e no primeiro concurso que eu passei, é o concurso que eu estou até hoje. Tá? Então, eu não tenho aqui a pretensão de falar de estratégias de estudo, porque eu não tenho esse know-how todo. Tá? Você pega aí, tem gente que passou em 30 concursos públicos, tá? Nos concursos mais cabulosos, mais difíceis do país. Sabe? Então, você pega lá o livro do William Douglas, por exemplo, lá, Como Passar em Concurso Público, um catatá, um negócio de, sei lá, 700 páginas, tá? Com estratégia de concurso. Não é essa a minha pretensão aqui. Tá? Então, eu só estou falando daquilo que valeu para a minha vida, entendeu? Dos sistemas que eu utilizei para potencializar a minha vida, maximizar as estratégias que eu utilizava para atingir o objetivo que eu queria. Tá? E depois, só fazendo também um gancho nesse momento aqui, eu comecei a advogar, entendeu? E aqui vai um outro, aquela falsa ilusão, né, de que você, eu só vou advogar meio período, né, e estudo outro meio período para concurso e tal. Isso daí é a maior furada que tem, é muito difícil você conseguir, porque na hora que você menos imagina, a advocacia ela já te absorveu. Tá? Então é um negócio muito louco isso daí. Só vou advogar meio período e estudar para concurso outro meio período. Bem complicado. As pessoas terem aí a organização para conseguir concretizar isso. E até porque é um negócio
acabou de me passar pela cabeça aqui aquele negócio de multiplicar por 2 que eu acabei de falar para vocês. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu me formei em 2005, daí eu fiquei prestando concurso em 2006, 2007 e 2008. Eu fiquei 3 anos prestando concurso, né, achando que nesse período aí já estaria tudo resolvido, que eu já teria passado no concurso e tal. Só que o que acontece? Depois disso, em 2008, eu estava advogando nesse período também, né, prestava ali os concursos mais advogado, e em 2009 surgiu a possibilidade de começar a dar aula. Tá? E realmente, a partir desse momento, a questão de concurso público fugiu totalmente do meu campo de visão. Né? Então, eu comecei a dar aula, cheguei a dar aula em 3 faculdades, né, 2 em Rio Verde e 1 em Quirinópolis. Foi um aprendizado maravilhoso. E aqui, um beijo enorme, né, para o pessoal da Faculdade Objetivo, pessoal da Faculdade Almeida Rodrigues e da Faculdade Quirinópolis, né, que foram grandes laboratórios realmente na minha vida. Depois eu vim para Goiânia, dei aula também na PUC, né, Direito Penal, durante um período. Entendeu? Então, a partir do momento que a docência, que é a minha grande paixão, entrou na minha vida, a questão de concurso público também acabou ficando abandonada. Então eu prestei concurso de 2006, 2007 e 2008, fui chamado no concurso que eu estou para analista jurídico do MP em 2012, olha que loucura, né? Prestei em 2008, quase caducou o concurso aí, e nesse tempo eu estava lá advogando, né? E por conta de faculdade. Daí depois veio o convite para ser coordenador pedagógico também de faculdade, essas coisas. E, então, eu estou falando isso daqui porque a minha pretensão não é nenhuma esgotar a questão de concurso público, eu não tenho know-how a esse respeito. Tá? Bom, vamos lá. Retomando, sistemas eficientes fazem uso de prioridades. Uma coisa que eu amava fazer, e minha esposa também, é assistir filme. Realmente nós somos apaixonados assim, por assistir filme, sempre fomos. Só que lá atrás, na época que eu estava estudando para concurso público e para o exame de ordem, a gente teve que deixar de lado isso. Porque se dependesse da gente, a gente assistiria todas as noites, assistiria filme. Só que o projeto que nós estabelecemos, eu em especial estabeleci para a minha vida, era estudar no período da manhã, 4 horas por dia, no período da tarde fazer estágio e no período da noite estudar mais 4 horas por dia. Então a minha vida era basicamente a reprodução sistemática disso que eu acabei de relatar para vocês. 4 horas de estudo de manhã, na parte da tarde eu era estagiário, ou como conciliador do Juizado Especial Cível, ou como estagiário do Ministério Público do Estado de São Paulo, ou como estagiário do Ministério Público Federal, que foram as 3 instituições pelas quais eu passei durante o período de faculdade. E à noite, mais 4 horinhas ali de estudo. Tá? Então, ou seja, questão de eleger prioridades. O filminho da noite teve que ser jogado lá para o sábado, lá para o domingo, tá? Para eu poder honrar aquele projeto que eu tinha proposto. Beleza? O que mais? Um sistema eficiente inclui sistemas de quantificação. Realmente aqui não tem jeito. A questão da quantificação ela é imprescindível. Tá? Você só consegue aferir, computar os resultados que você está tendo em um determinado projeto que você se propõe a fazer, se você tem como quantificar isso daí. Tá? E no caso concreto, como eu estou falando aqui de estudar para concurso, estudar para exame de ordem, o que eu fazia? Para eu saber se os resultados meus estavam melhorando com o passar do tempo, com o passar do estudo, eu ia lá, digitava na internet prova de concurso público, imprimia um monte de prova de questão objetiva e respondia as questões lá de constitucional, de administrativo. E daí eu conseguia ter um panorama para verificar, porra, eu preciso estudar mais isso, esse aqui está legal, tá, para ter esse controle. Então é imprescindível. Um sistema eficaz, um sistema eficiente precisa ter uma forma de quantificação, tá? Porque você só consegue se aprimorar, se aperfeiçoar, se você
quantificar os seus resultados. Certo? O que mais? O sistema eficiente inclui aplicação prática. Isso é óbvio, isso aqui que tem muita gente que patina. Imagina só que lindo se eu tivesse elaborado o meu plano de estudos, né, tudo bonitinho ali no caderninho. Segunda-feira de manhã, de tanto a tanto eu vou estudar tal matéria, de tanto a tanto eu vou estudar tal matéria. Segunda-feira à noite, de tal horário a tal horário eu vou estudar tal matéria. Tal. Se eu tivesse feito tudo bonitinho no caderno e não tivesse colocado em prática, ou seja, não tivesse sentado a bunda na cadeira para estudar, não ia adiantar nada eu ter o planejamento mais bonito do mundo. Não ia servir para nada. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que planejamento e ação são duas coisas que devem sempre andar juntas para que você consiga efetivamente atingir os resultados esperados. O que mais? Um sistema eficiente deve ser organizado. Isso daqui é óbvio, né? Não tem jeito de você pensar em sistema. A própria palavra sistema já, pelo menos na minha cabeça, assim, já está intimamente relacionado com organização. Não tem um sistema que seja desorganizado, né? Mas o que ele menciona, basicamente, é que quando você trabalha com organização, isso daí te dá uma sensação de poder. Tá? Você se sente meio que no comando da situação quando você é organizado. Então, parece que você acaba tendo mais ou menos o controle das coisas. Então, é nesse sentido que o Maxwell menciona que o sistema precisa ser organizado, porque a organização te dá essa sensação, né, de controle, de poder, e isso daí acaba fazendo bem também sob o ponto de vista emocional. Tá certo? E a última coisa que ele aborda é que um sistema eficiente promove consistência. De novo, é aquilo que eu já mencionei en passant aqui com vocês. Não adiantaria nada eu estudar na segunda-feira, na quinta, depois na outra terça. Não adianta, gente. Para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, nós precisamos trabalhar com sistemas que promovam consistência. E o que é isso daí? É todo dia, é ali aquele trabalhinho de formiga mesmo, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e, nos meus casos, muitas vezes ia até sábado e domingo também. Tá? Mas daí é o ponto que eu não quero entrar, estratégia de concurso, tem gente que fala que não precisa disso, tal. Não vou entrar nesse mérito, porque eu não tenho know-how para falar sobre isso com profundidade. Tá? Mas o fato é que, pelo menos de segunda a sexta, tá, você tem que realmente fazer do seu projeto um hábito, tá? E bater ali na consistência, senão você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Bom, gente, em linhas gerais, era isso que eu queria trazer aqui hoje para vocês, tá? Esse bate-papo a respeito da lei do projeto, tá? Maravilhosamente detalhado, analisado pelo John Maxwell, nesse livro que é leitura de cabeceira, tá? Eu recomendo aqui para todo mundo, tá? As 15 leis do crescimento. E eu concluo aqui o nosso bate-papo fazendo um convite para vocês. Tá? Se realmente existem projetos que vocês queiram implementar na vida de vocês, e isso que eu estou fazendo aqui, este vídeo que eu estou gravando aqui para vocês, é um dos meus vários projetos que durante muito tempo ficaram adormecidos. E agora eu estou criando coragem
para colocar em prática, tá? Então, fica aqui o convite para todos vocês. Se vocês têm projetos pendentes, faz uma análise, uma retrospectiva, tá, daquilo que você era, daquilo que você é e de onde você se imagina daqui a um determinado período de tempo, concretizando esse projeto que pulsa dentro de você. Faz esse exercício mental e depois coloque em prática. Vamos seguir junto, vamos caminhar junto aqui nessa jornada de concretizar agora, em 2021, que está chegando aí, todos os projetos que durante muito tempo ficaram pendentes. Tá bom? Era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Um beijo carinhosíssimo. Um feliz ano novo para todos vocês. E vamos nessa. Beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.